hoje o assunto é super interessante. Imagine você trafegar por uma rua e se deparar com um asfalto feito de borracha. Normalmente a gente conhece o asfalto como todos os tantos outros tipos de asfalto feito da maneira mais trivial possível. Mas esse, aqui na Universidade de São Paulo, é feito de maneira diferente. O pneu, que muitas vezes é um problema para o meio ambiente, aqui é uma solução. Professor, explica para a gente como que é feito o pneu de borracha, qual a solução ambiental que ele dá? Na verdade, é um resultado de uma pesquisa que se iniciou em 1993, de forma precursora no Brasil, para reaproveitar os pneus coletados pelas campanhas de combate à dengue. Na época só tinha o vírus da dengue, né? Mas todas as prefeituras recolhendo os pneus não tinham uma destinação adequada. No aterro sanitário ocupa espaço, para triturar você gasta energia, então surgiu a ideia de aproveitar o pneu triturado e incorporar na mistura asfáltica, porque ele dá flexibilidade. Então, além de ajudar a resolver um problema ambiental, não é uma solução definitiva para um problema ambiental, mas é uma contribuição significativa, também melhora as propriedades das misturas asfálticas, fazendo com que o pavimento fique mais flexível, suporte melhor as cargas do tráfego e tenha uma maior vida útil. Professor, para quem nos assiste deve ter perguntado, o que vai na mistura de um asfalto? A gente simplesmente sabe e usa, mas o que se mistura para fazer um asfalto? Inicialmente com o pneu, sem o pneu e depois com o pneu. Normalmente são dois componentes. O asfalto, que é o produto que vai em torno de 5% em peso, mas que é o mais caro, então, e a pedra britada, que é em torno de 95%. As pesquisas que nós desenvolvemos aqui, elas viabilizaram a utilização da borracha bem fina, para ser incorporada ao asfalto e melhorar as propriedades do asfalto, mas também quando a trituração, para não ficar muito cara, eu tenho pedaços maiores, essa borracha em pedaços maiores pode substituir parte da pedra britada. Então, a reutilização da borracha de pneus, nas nossas pesquisas, elas permitiram a viabilização da utilização tanto melhorando o asfalto como substituindo parte da pedra britada. Sabemos que, do ponto de vista ambiental, a exploração de pedreiras é um problema, então você precisa da licença, você vai deixar uma área normalmente degradada, então novas frentes de exploração são problemáticas. Então, mesmo a utilização menos nobre da borracha, só substituindo parte da pedra britada, ambientalmente é uma alternativa muito boa. Mas o asfalto tem propriedades, como o professor disse. Mas quais são as propriedades que nós temos que analisar em um asfalto? Professor, quais são elas e de que forma elas são medidas no seu laboratório? São muitas propriedades, mas basicamente o que nós temos que avaliar é a elasticidade. Então, submetido a um carregamento, o quanto esse material vai se deformar, mas sem resultar em trincas, então ele vai ter uma deformação recuperável, sem o aparecimento de trincas e também sem a deformação permanente. Então, se nós trafegarmos pelas ruas, nós vemos as trincas, onde, principalmente nas trilhas dos pneus, né, nas trilhas de roda dos veículos, e deformação permanente. Então, em muitas rodovias, principalmente nas rampas ascendentes, né, nas subidas, quando os caminhões estão com menor velocidade, forma um sulco, né, um afundamento. Então, são esses defeitos que nós temos que evitar e a elasticidade do material asfáltico, da mistura asfáltica, que é importante. E são vários ensaios, então são vários ensaios que estão relacionados basicamente com não ter trincas e não ter deformação permanente. Professor, mas os asfaltos normalmente eles têm tempo de vida e muitos deles, professor, têm lá as suas fissuras ou mesmo seus buracos. O famoso buraco no asfalto que causa acidente é um problema. Ele se dá por quê? Quais princípios ou por quê? Quais defeitos, entre aspas, nós podemos imaginar para que um asfalto tenha um tempo de vida X ou Y ou mesmo cause essas fissuras e essas valetas, buracos? O sucesso de uma obra de engenharia, e o pavimento é uma obra de engenharia complexa, ainda que não esteja associado a eventos catastróficos como uma queda de uma ponte, a queda de um edifício, mas os buracos, eles têm um efeito de catástrofe, tanto técnica, porque significam problemas técnicos, e econômicas, não só com acidentes, mas também com os custos que vão acumulando a cada passada numa via em péssimas condições. Então,
um bom projeto ele passa pelo entendimento das cargas que estão atuando. Então, eu preciso conhecer não só as cargas, ter uma boa estatística, prever o tráfego durante um período de 10 a 20 anos, que é o mínimo que se tem que fazer, né, que tem que durar no pavimento, e os efeitos. E nós temos algumas limitações, tanto na parte de estatística, quanto na previsão futura, porque se nós imaginarmos o que aconteceu na economia do país, se pegássemos dados de 2010, estaríamos com uma taxa de crescimento do tráfego de 9%, se pegássemos hoje, teríamos um decréscimo de 4%. Então, em países com economia instável, fica muito mais difícil a previsão para médio e longo prazo, que é um projeto de engenharia, envolve essas previsões, e também na caracterização do efeito. Então, nós nos baseamos em normas americanas com pavimentos muito mais resistentes, muito mais parrudos, em que as cargas têm um efeito diferente do que tem nos nossos pavimentos. Então, esse erro conceitual ainda permanece nas normas do DENIT. Nós temos feito pesquisas teóricas e estamos tentando fazer com que esses procedimentos de projeto, de cálculo, sejam atualizados para que, juntamente com melhores propriedades dos materiais, um controle construtivo, as espessuras adequadas, o pavimento não apresente os problemas que todo cidadão tem visto Brasil afora. Na verdade, nós estamos dentro no laboratório da USP. Esse laboratório é assim, ó. Os ensaios são feitos, são coletados os materiais e depois, por vários tipos de ensaios, equipamentos e, lógico, no acompanhamento dos pesquisadores para os resultados finais da pesquisa ou da linha de pesquisa desenvolvida, sejam feridos. Assim, nós começamos como uma amostragem dessa natureza. Aqui, ó, como o professor mesmo disse, nós estamos vendo um material que é uma mistura de asfalto, tem a brita, tem o pneu, né, que foi, lógico, macerado, dilacerado e deixado em partículas próprias para poder participar dessa mistura aqui. Isso aqui é asfalto que eu estou segurando. É uma amostragem de uma medida, de uma possível... É uma amostra, né, para possíveis medidas em que o professor vai saber muito bem me explicar. Professor, esse material em si, o que a gente possa imaginar, o que é misturado e o que é medido? Então, nós verificamos a granulometria das pedras, os tamanhos das partículas, porque elas têm tanto o tamanho, mas também o arranjo. Então, eu posso ter um arranjo mais denso, com partículas grossas, intermediárias e finas, que vai ter uma característica no pavimento, mas pode ficar muito liso, comprometer a segurança em termos de aquaplanagem. Então, nós verificamos o tamanho, o teor de asfalto e outras características também, não só relacionadas à resistência, porque esse corpo de prova está preparado para sofrer em cargas repetidas, se nós avaliarmos qual que é a resposta diante do carregamento, quantos ciclos de carga ele vai levar até romper por fadiga, mas também não esquecendo aspectos relacionados à segurança. Porque o pavimento tem que ser resistente, mas não pode ter a superfície muito lisa, precisa de uma certa rugosidade para não ter aquaplanagem. Quem não lembra, quem se lembra ou quem não está se lembrando, a aquaplanagem é quando o carro passa o excesso de água e o carro acaba perdendo a aderência, né? Ele acaba ficando... Na verdade, ele fica flutuando sobre aquela lâmina d'água, que isso aí vai poder fazer a pessoa, o motorista se perder, bater, até mesmo provocar um acidente. Sim, daí fica sem atrito e sem atrito fica sem controle. Então, qualquer manobra fica a critério do veículo e não do motorista. Ele perde o controle do veículo. A quantidade de pneu envolvida na brita, no asfalto, para chegar para ser aplicado numa rodovia ou mesmo em uma rua, tem lá os seus critérios. Esses critérios também têm ciência. Sim, também temos que fazer um controle de qualidade, assim como fazemos do asfalto, da pedra britada, também da borracha. Então, o tamanho da borracha, as características químicas do produto que vai ser utilizado é controlado. Num pneu nós temos as fibras, então os tecidos, tem a parte metálica e depois tem a borracha. Então, além da separação desses três produtos, no caso específico do asfalto borracha, nós temos que garantir a qualidade da borracha para que ela, de fato, melhore o produto, não adianta resolver um problema ambiental e causar um problema para a sociedade com os custos em problemas de pavimentação.
Qual a vantagem, então, de se misturar pneu, partículas de pneu, pedaços de pneus, né, no asfalto? Já se tem aí né, já se tem o que vocês, porventura, esperavam ou na pesquisa o que se aferiu? Quais as vantagens de colocar borracha, no caso pneu, no asfalto? A vantagem potencial já imaginada, até em outras pesquisas no exterior, nós fomos precursores no Brasil, era que melhoraria a elasticidade. Então, sem trincas e sem deformação permanente. Agora, a pesquisa teve que definir qual o melhor tipo de tamanho de borracha. Agora, se eu não consigo com esse tamanho de borracha, quanto tempo eu tenho que fazer a mistura? Qual que é a temperatura ideal para fazer a mistura? Qual que é o teor de borracha que vai ficar ideal, que vai melhorar, mas não vai ficar muito viscoso, porque daí não consegue numa usina, se ficar muito grosso, não vai ser bom para o pavimento, mas não vai conseguir circular pela tubulação de uma usina de asfalto. Então todas essas propriedades tiveram que ser definidas, as propriedades de controle, definidas com várias combinações, porque nem sempre eu vou conseguir uma temperatura alta o suficiente, mas daí eu vou ter que ter um melhor misturador, vou ter que ter um maior tempo, e todos esses fatores foram por nós pesquisados e serviram para as duas principais empresas produtoras de asfalto borracha no Brasil. Nós estamos aqui na Escola de Engenharia da USP de São Carlos conversando a respeito do uso da borracha, no caso do pneu, né, na composição do asfalto. Professor, mas me fala uma coisa, quantas teses orientadas, me conta aí, e o que o pessoal, algumas delas em rápidas palavras, pinceladas, né, o que eles aferiram, quais as linhas que eles pesquisaram, só para se ter uma noção do que foi feito? As duas primeiras teses no assunto, né, tanto no processo úmido, né, que é a incorporação ao asfalto, ou no processo seco, substituindo pedra britada, foram defendidas aqui na USP em São Carlos, no Departamento de Engenharia de Transportes. Em 2000, a primeira, em 2002, a segunda, e depois muitos outros trabalhos foram sendo feitos, pesquisando melhoradores, então produtos, óleos, tipos de óleos com composição química que melhoraria o processo, outras misturas asfálticas com uma granulometria diferenciada para pistas de aeroportos, analisando o envelhecimento, então como é que eu estoco esse material, como é que ele vai ficar depois do processo de estocagem. Então foram inúmeros trabalhos e é uma linha de pesquisa de reutilização de resíduos sólidos que ainda se mantém. A gente continua pesquisando asfaltos, o asfalto borracha é um tipo de ligante que a gente tem analisado, mas outros produtos também têm essa mesma direção de, junto com a melhoria do produto, também dar uma contribuição para não causar impacto ambiental ou, se possível, reduzir o passivo ambiental que nós temos. Professor, mas o professor pode fazer um parâmetro, só para quem nos assiste entenda, o asfalto onde se trafega carros e o asfalto onde se desce avião no aeroporto, qual a diferença entre um e outro? O que deve ser levado em consideração? As espessuras das camadas, por causa do peso das aeronaves, ela é maior no aeroporto e o coeficiente de atrito pneu-pavimento tem que ser maior por causa das maiores velocidades e do risco no caso do transporte aéreo. Então, o pavimento do aeroporto tem que ter uma macrotextura, uma rugosidade maior para resultar no maior coeficiente de atrito pneu-pavimento. Mas, considerando que alguém possa ter aí uma dúvida, qual é o e-mail, qual é a forma de conversar com o professor? Leomar, Leomar, @sc, que é de São Carlos, .usp, de Universidade de São Paulo, .br. Portanto, o e-mail é o melhor meio de contato, leomar@sc.usp.br. E no site da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, do departamento, vocês vão acabar encontrando meios de contactar não só a mim, mas outros professores na área de engenharia de transportes. E assim a gente conversou sobre engenharia de transporte, o uso do pneu no asfalto. Foi muito importante, eu gostei demais. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.
As áreas de pesquisas em polímeros naturais são muito importantes para a ciência do Brasil e internacionalmente muito reconhecidas. Professor Campana, como que é feito esse trabalho e de que forma o professor criou essa linha de pesquisa? Esse trabalho que eu coordeno, que eu desenvolvo aqui no Instituto de Química de São Carlos, ele já tem aproximadamente 25 anos, que desde o meu doutorado eu dediquei os meus esforços para o desenvolvimento de pesquisa na direção da agregação de valor em polímeros naturais, que são muito abundantes no Brasil. A gente pode falar da celulose e dos derivados de celulose, que eu estudei no início da minha carreira acadêmica, e desde 1995 eu passei a trabalhar com a quitina e a quitosana. A quitina eu extraio de uma matéria-prima também muito abundante, que são cascas de crustáceos e gládios de lulas. Então a gente extrai o polímero natural e depois da sua caracterização físico-química, promovemos reações químicas nesses polímeros para agregar novas propriedades visando aplicações, seja na área de saúde, seja na área de despoluição de ambiente, seja na área alimentícia como de cosméticos. São as principais aplicações. Professor, se nós pudéssemos explicar aquilo que você tira dos crustáceos, no caso aí do camarão e de tantos outros, né? O que a gente poderia imaginar? O que o professor, extraindo esses polímeros na saúde, por exemplo, onde é aplicado ou mesmo em alimentos, só para que tenhamos uma visão completa? Apenas para ilustrar, o polímero que eu extraio da biomassa, né, esse polímero natural denominado quitina, ele é posteriormente aqui no laboratório convertido em quitosana. E a quitosana é um polímero biodegradável, biocompatível e com baixíssima toxicidade, o que então enseja essas aplicações na área de saúde. Uma delas que é bastante já disseminada e consolidada é o desenvolvimento de filmes, membranas e curativos à base de quitosana. Por exemplo, para o tratamento de pele, né? O tratamento de lesões de pele, desde queimaduras até lesões mais agressivas como o scar, né, que ocorre quando o indivíduo é acamado durante um período muito longo. Então são essas características, a biocompatibilidade, a biodegradabilidade e a toxicidade da quitosana que ensejam esse tipo de aplicação. Também na indústria alimentícia, a quitosana é muito importante porque ela forma soluções muito viscosas. Então ela é tipicamente aplicada na formulação de shampoos, de condicionantes de cabelo, condicionadores de cabelo, ungüentos, umectantes para a pele. Então, por quê? De novo, porque ela é biocompatível, ela pode ser aplicada no tecido humano. E mesmo a formulação de alguns alimentos, especialmente alimentos da linha láctea, iogurte, gelatinas, eles também podem ter na sua formulação a quitosana, exatamente porque ela pode ser ingerida sem um dano à saúde humana e promove um paladar diferente nesses alimentos em que ela é adicionada. Professor, mas com isso o Brasil ganha muito, porque com a quitosana sendo aplicada em várias áreas do conhecimento, a sociedade acaba ganhando com tudo isso. De que forma, professor? Como que a gente pode entender essa ciência sendo benéfica para a sociedade? A começar do fato que se aproveita como matéria-prima para produzir quitina e quitosana resíduos da indústria pesqueira. Em geral, a casca do camarão ou a carapaça do caranguejo ou os gládios de lulas são resíduos da indústria pesqueira que, se descartados indiscriminadamente no ambiente, vão provocar um grave problema ambiental. Então, em primeiro lugar, a gente então evita a ocorrência de um problema ambiental de grande porte, e, por outro lado, agrega valor a uma matéria-prima que, como eu disse, seria tratada como resíduo, seria descartada. Então, a própria atividade pesqueira agrega na sua planta de desenvolvimento agora a possibilidade de produzir algo com muito valor agregado a partir de um resíduo.
E considerando o fato que o Brasil tem uma costa enorme, então a atividade pesqueira é muito importante no país, há de se destacar também a atividade de cultivo de camarões em fazendas, principalmente no nordeste do país. O que não falta é matéria-prima para desenvolver esse polímero, né, tanto a quitina e a quitosana, para as aplicações, como eu disse, em várias áreas. Especialmente na saúde, eu destacaria que as aplicações são muito valiosas e o Brasil, além de ter a matéria-prima, ele tem uma massa crítica de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Eu trabalho em química, mas eu tenho colegas que trabalham com a própria quitosana na física, na biologia, na engenharia de materiais, na engenharia química. Então, há uma profusão de focos a serem desenvolvidos nas grandes áreas de conhecimento, se aproveitando, então, das características e das propriedades da quitosana. A sociedade brasileira como um todo tem muito a ganhar. E nós temos atualmente uma massa crítica de pesquisadores, de doutorandos, de professores nas universidades aptos a desenvolver essa área. Professor, mas o professor, como professor da USP, um pesquisador que está aqui, um professor que está na Universidade de São Paulo por muito tempo orientando teses diversas, mestrado, doutorado e muito mais que tudo isso, apresentou esses dados no exterior, em vários congressos internacionais, inclusive, mas quais foram as principais linhas que o professor orientou, linha de pesquisas, o que chegou à conclusão? Você poderia exemplificar algumas das inúmeras teses que o professor e dissertações que o professor ajudou a orientar? Felizmente, eu tenho um grande rol de contribuições a listar. E eu não vou me preocupar em listar cada uma delas, mas vou fazer um destaque especial para um desenvolvimento que foi feito aqui no laboratório, em colaboração com um cirurgião cardíaco do Instituto do Coração de São Paulo. E essa colaboração começou em 2008 e ainda continua até hoje. Nós desenvolvemos, a partir da quitina extraída de Gladius e Lula, a quitosana, que já é um polímero natural modificado, introduzimos uma segunda modificação química na quitosana, gerando um derivado chamado carboximetilquitosana, e esse derivado, esse polímero derivado da quitosana, foi aplicado num experimento, numa linha de pesquisa, voltado então para a cirurgia cardíaca, para a prevenção de aderências pericárdicas. Muito rapidamente, quando o indivíduo é operado do coração, o pericárdio, que é uma dupla membrana com um líquido lubrificante, o fluido pericárdico entre essas duas membranas, esse fluido se perde, porque o pericárdio tem que ser cortado para o médico, para o cirurgião ter acesso ao músculo cardíaco. Então, parte desse líquido que lubrificava a dupla membrana pericárdica é perdido. A ocorrência é que a membrana vão ocorrer aderências entre uma membrana e a outra, exatamente onde falta esse líquido. No imediato, no curto prazo, o paciente operado não vai ter nenhuma consequência. Mas ao longo do tempo, e principalmente quando ele voltar a ser operado, depois de 10 ou 12 anos é necessário fazer a reoperação, né, o reacesso ao coração, o cirurgião vai encontrar um quadro muito diferente da primeira operação. O paciente está 10, 12 anos mais velho, mais sujeito a problemas, vamos dizer assim, na operação, e ao tentar acessar o coração, o cirurgião vai encontrar o obstáculo, que são as aderências pericárdicas, ou seja, além de cortar o pericárdio novamente, ele tem que cortar essas aderências para então ter acesso ao coração. A cirurgia demora muito mais, há maior sangramento, o paciente está mais idoso, então a ocorrência de problemas, inclusive o índice de mortandade aumenta muito devido às aderências. E esse polímero que nós desenvolvemos se mostrou extremamente eficiente em prevenir a ocorrência das adesões pericárdicas. Foi feito um estudo com porcos, né? Foram feitos uns estudos no hospital de Ipatinga, e foi constatado ao final desse projeto, desse desenvolvimento, que praticamente não havia aderências pericárdicas nos corações dos porcos que tinham sido, então, previamente operados, se fazendo uso da carboximetilquitosana, desse polímero derivado da quitosana, para prevenir a ocorrência de adesões pericárdicas. Isso tem um grande potencial
como eu disse, continua trabalhando no desenvolvimento desse polímero, está um grande potencial para aplicação em cirurgias cardíacas e em humanos. É um processo que já foi patenteado e agora a gente está cuidando de desenvolver, né, com foco para operações em humanos. Agora, professor, a pessoa está com muito tempo parada, com aquelas feridas nas costas. O professor tem uma forma de aplicação também através da aplicação desse desenvolvimento que o professor fez em pesquisa, dessa substância em questão, que é um polímero natural, nas costas de pessoas que estão com aquelas feridas e muitas vezes passando outros tipos de fármacos que nem sempre dá o resultado esperado. Ela tem uma eficiência específica também nessa área, não? Sim, a quitosana, formulada com outros componentes, ela compõe ungüentos e pomadas, loções que têm uma ação muito mais eficaz sobre feridas, né, lesões da pele, do que os fármacos geralmente utilizados. É alguma coisa que ainda está em desenvolvimento, mas vale a pena citar de novo, né, na direção das propriedades da quitosana, uma aplicação que é muito importante. A quitosana tem ação anti-hemorrágica. Então, ela estanca hemorragias. Muita gente talvez se lembre, durante a Guerra do Golfo, em 92, que a gente via todo dia na televisão os mísseis passando de lá para cá, e talvez não tenham percebido, a maioria de nós, uma notícia que dava conta que o exército norte-americano tinha desenvolvido um curativo, uma bandagem especial patenteada por eles, que estancava a hemorragia praticamente instantaneamente e aumentava muito a chance de sobreviver daqueles soldados que estavam feridos lá no meio do deserto. Até ser transportado ao hospital de campanha, muitos faleciam no caminho devido à hemorragia. Essa bandagem à base de quitosana e que estancava a hemorragia salvou muitas vidas. Então, também está ligado, essa propriedade da quitosana tem ligação com essa de promover a cicatrização de feridas. A quitosana também tem propriedades cicatrizantes, além de ter propriedades antimicrobianas. Então, ela une em torno de si um conjunto de características e propriedades muito adequadas para aplicação na saúde humana. Há muitos trabalhos, muitas patentes, por exemplo, no desenvolvimento de películas e curativos para tratamentos de queimaduras. O Chile está muito avançado nisso. No Brasil há vários grupos de pesquisa que trabalham nessa direção e mesmo aqui no nosso grupo a gente tem um doutorando desenvolvendo um curativo novo para lesões de pele e que é baseado na quitosana, mais especificamente no derivado da quitosana, que também foi usado na cirurgia cardíaca, a carboximetilquitosana. Professor, mas é tão interessante essa área, tão interessante sua linha de pesquisa, suas orientações, o trabalho que você faz aqui na USP é digno de louvor, porque você está dando chance de solucionar problemas sociais de grave montas e pensando no bem-estar social. Agora, o professor poderia, em quem nos assiste aqui, poderia estar assim em dúvida. Puxa, eu gostaria de ter mais informação do professor Campana. É possível mandar um e-mail, professor, um médico que esteja assistindo esse programa, um futuro pessoa que pensa se adentrar nessa área enquanto pesquisa, ou mesmo os que imaginam o que o Instituto de Química da USP poderia fazer em outras linhas ou linhas paralelas a essa que o professor faz, ou complementares, ou mesmo associadas. Como que chegar no professor Campana, como conversar com ele, um e-mail, por exemplo? O meu e-mail é scampana@iqsc.usp.br. Mas se alguém não guardou, o portal na web do Instituto de Química de São Carlos, vocês vão encontrar os links e vão encontrar não só links para me contatar, o professor Campana, como vários outros colegas aqui da nossa instituição que desenvolvem trabalhos de grande valor, tanto para a formação de novos recursos humanos qualificados, como na direção de aplicações que têm um impacto no cotidiano das pessoas. Eu tenho o maior prazer em receber esse tipo de contato e tenho a certeza que eu vou responder. É assim, professores como esse, voltados para o bem, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo coisas importantes para a sociedade, de diversas formas, a aumentar o nosso bem-estar, a nos proporcionar qualidade de vida. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.